do Hub da... Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Hub da Gestão. Hoje nós vamos tratar de um tema que é o ESG, como acelerar o processo e evitar o greenwash. Atualmente estamos num momento em que o ESG assume uma importância relevante no posicionamento das empresas, junto ao mercado e, sobretudo, na sustentabilidade do negócio. Isso nos obriga, nos orienta a que decisões das empresas devem ser tomadas para serem assertivas nesse assunto. Então, quais são as reflexões que nós temos que ter? Que cuidados para não ferir a imagem da empresa? Quais as melhores políticas para tratar o ESG? E como tratar o processo de introdução e manutenção do ESG que garanta a correta avaliação das organizações junto aos nossos stakeholders. Okay? Então, essa é uma breve pincelada do que nós vamos abordar durante essa hora. Antes de nós começarmos, o Hub da Gestão, ele deve agradecer muito aos nossos patrocinadores. William, você pode apresentar... Eu vou colocar, estou colocando. Exato, por favor. Então, todas as nossas iniciativas estão muito calcadas, levam em conta toda a ajuda, todo o patrocínio das empresas que estão sendo... Dessas empresas... Desculpa, o William voltou. Perdão. Não, sem problema, William. Então, como eu disse, todas as ações que são realizadas pelo Hub da Gestão, elas são possíveis graças a esse grupo de patrocinadores que acreditam nos nossos propósitos, nas nossas intenções. Então, aqui, mais uma vez, os nossos agradecimentos a esse grupo de patrocinadores nossos, ok? Hoje nós vamos contar com a participação da Daniela Manoli, certo? Que em breve ela vai fazer a apresentação, e o Washington Rodrigues também, que vai participar. Para começar, eu gostaria de me apresentar, né? Então, sou José Marcos Paluelo, sou engenheiro metalúrgico. Durante 40 anos eu atuei na indústria automobilística, na área de desenvolvimento de processos industriais, desenvolvimento de produto e desenvolvimento de pós-vendas. E num tema muito específico, eu fui o responsável pelo desenvolvimento do comitê de ética de uma empresa e todo o processo de prevenção de fraude dessa empresa. Atualmente, eu sou um consultor na área de excelência operacional, ok? E um entusiasta do Hub da Gestão. Agora eu passo a palavra aos debatedores para que eles se apresentem, começando com a Daniela. Daniela, seja bem-vinda. Obrigada, Paluelo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Também cumprimento aqui o meu colega debatedor Washington. Agradeço a todos aqui pelo convite, pelo apoio. Bom, eu sou Daniela Manoli, sou engenheira mecânica aeronáutica de formação, trabalhei mais de 30 anos em empresas diversas, infraestrutura, logística, indústria farmacêutica, e os últimos 20 anos atuei na empresa familiar, que é uma editora, e também criamos um negócio de educação à distância. E há 3 anos eu fiz uma transição de carreira para ser conselheira de empresas, me especializei nessa área, fiz certificação, e foi quando também o bichinho da sustentabilidade me mordeu, né? E também devido a uma área específica que eu me dediquei também nos últimos anos de forma voluntária em alguma associação, eu acabei me interessando muito
e comecei a estudar a sustentabilidade também, e com isso eu criei a Bridge 3, que é uma empresa que é um centro de treinamento da Global Reporting Initiative no Brasil, que é um centro de treinamento da GRI, que é uma das normas e padrões mais utilizados no mundo para reportar sustentabilidade, e com isso nós damos treinamentos e ajudamos as empresas nesse processo de relato de sustentabilidade. Então esse é o propósito aí de trabalho para deixar um legado de transformação. Obrigada. Por enquanto. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado. Washington, seja bem-vindo. Fale um pouco de você. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, fico lisonjeado, agradeço o pessoal da Hub de Gestão e a Daniela também. Hoje, pelo visto, é um encontro de engenheiros, né? Sou engenheiro civil de formação, exerci minha carreira, trabalhei na área de construção civil durante alguns anos, depois, numa oportunidade dentro da própria empresa, acabei migrando para o agronegócio. Comecei como diretor comercial de uma empresa e acabei tendo a oportunidade de trabalhar nela por mais de 25 anos na posição de CEO. Depois, como também eu acho que aconteceu com a Daniela, desenvolvi um outro caminho na área de gestão e governança, fiz o curso do IBGC, e desde então eu tenho me dedicado a essa área de gestão, governança familiar, mas o meu background é sempre da agronegócio. Tivemos uma experiência muito grande, muito tempo, no desenvolvimento de sistemas de certificação e sustentabilidade. Hoje trabalho como board member de uma empresa, advisory member de outra empresa e também temos uma consultoria voltada a essa área de ESG, governança e gestão. Prazer estar com vocês. Washington, muito obrigado. Antes de nós iniciarmos efetivamente as nossas discussões, eu peço para o William passar as informações de como é que nós vamos trabalhar, qual é a forma como nós vamos conduzir. Legal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A orientação aqui é só para facilitar as perguntas e respostas. A gente tem esse balãozinho aí escrito Q&A, Question and Answers. Vocês vão poder clicar nesse botãozinho, vai aparecer ali a opção de você fazer a pergunta, e para a gente ficar organizado as perguntas, é mais fácil da gente responder ali à medida que que as pessoas vão perguntando, até para votar na pergunta do outro. Essa orientação, Paulo. Obrigado. Ok, obrigado, William. Então, vamos já partir para a primeira pesquisa, William. Você pode projetar a questão e como é que nós devemos fazer a votação, por favor? Então, vamos lá. O que motiva as empresas a adotarem princípios, ações ESG? Nós temos 30 segundos para responder. Por favor, pessoal. Eu vou compartilhar também grande aqui, depois para a nossa gravação, né? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. Legal, deu os 30 segundos. Eu posso compartilhar o resultado, Paulo? Por gentileza, William. Ok, então vamos lá. Qual o resultado que nós tivemos? Ter a legislação como obrigando, nós não tivemos votação. O outro ponto é a vontade do sócio, onde 11% dos participantes responderam. Pressão dos consumidores, 33%, e demanda dos investidores, 56%. Considerando esse resultado, eu coloco para a Daniela a seguinte pergunta: o que impulsiona os princípios, ações do ESG na empresa? Bom, vamos lá. Eu acho que o resultado dessa pesquisa
da transparência realmente a realidade do que a gente vê no mercado. A pressão e demanda dos investidores, ela é grande no sentido de que os investidores querem ter confiança de que a empresa está caminhando em direção às transformações necessárias e diminuindo suas externalidades, trabalhando suas cadeias de fornecimento, trabalhando suas questões de direitos humanos, e tudo isso precisa ser muito bem trabalhado pelas empresas. Então, esse é um grande impulsionador, porque o investidor ele tem uma responsabilidade muito grande, porque normalmente ele trabalha em nome de quem confia o dinheiro para que ele invista, então essa é uma questão bem delicada. Mas, por outro lado, mais para frente, nós vamos discutir ainda hoje, durante o evento, né, quais são alguns problemas que a gente ainda tem para resolver nesse sentido. Mas, de qualquer forma, respondendo à pergunta, né, um grande impulsionador são os investidores. A regulação, de qualquer forma, ela é um impulsionador também, na medida de que as empresas abertas, cada vez mais, elas têm que atender à regulação. Saiu até uma resolução da CVM, no fim de 2021, exigindo ainda mais questões que as empresas abertas têm que atender em relação ao ESG, inventário de emissões, objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isso pressiona as empresas para que elas corram atrás de como relatar e como introduzir todos os princípios da empresa. Também a pressão dos consumidores tem sido muito grande, né? Quando a gente fala de empresas fechadas, empresas familiares, a gente tem também a pressão das novas gerações, né? Que ela já vem com isso, com essa demanda, para que a sustentabilidade faça parte, né? O ESG. Então, essas são algumas pressões que acontecem aí para esquentar o nosso debate, acho que para começar aí a debater. Daniela, muito obrigado. Washington, e qual é o seu ponto de vista em relação a essa questão, Washington? Bom, concordo plenamente com a Dani, ou seja, é evidente que essa pressão externa ela é um motivador, mas tendo exercido essa possibilidade de trabalho na área de sustentabilidade ao longo do tempo, eu entendo que o ideal, a resposta ideal seria a vontade dos sócios. Acho que é de suma importância e o ideal é que as empresas tenham uma decisão consciente a partir da alta gestão, onde se instala a governança, do porquê eu vou fazer isso e para que eu vou fazer isso. Eu gosto muito da questão de ter uma clareza dos porquês, né? É óbvio, a pressão externa pode me levar a fazer alguma coisa, mas quando ela é externa, e a gente vai falar lá no final da nossa conversa sobre um pouco de fatores que nos levam para o lado errado, um greenwashing, eu sempre me preocupo que a decisão tenha sido vinda de fora. É lógico, existe essa vontade do consumidor e dos investidores, que você seja claro nas suas iniciativas de ESG, mas eu gosto principalmente da ideia de uma empresa consciente que se motiva não por fora, mas por dentro. Agora, por que ela vai se motivar por dentro? Eu acho que a gente ainda vai discutir ali na frente. Mas é importante que o líder e as pessoas envolvidas entendam que as decisões, as iniciativas nos remetem a um resultado melhor no futuro, no longo prazo. Quer seja na sustentabilidade do negócio, perpetuidade, clareza de propósito, capacidade de inseminar as novas gerações com um propósito maior que traz resultado. Então, eu gosto bastante de provocar uma vontade verdadeira de dentro da empresa. E, Washington, na sequência, né, em complemento ao que você colocou, qual seria a sua opinião o que as empresas devem considerar na escolha de iniciativas associadas ao ESG? Bom,
Eu diria o seguinte, voltando naquela ideia, né, eu tenho que ter uma clareza do porquê eu vou dar início, são inúmeras iniciativas que a gente pode fazer, e eu acho que a empresa pode escolher dentre essas iniciativas, olhando para a sua própria vocação. Cada empresa tem um DNA, tem um jeito de ser, né, tem um propósito e um jeito de ser. Esse jeito de ser está impregnado na cultura organizacional. Eu gosto de quando a gente é capaz de, entendendo a nossa vocação, ver onde estão as nossas competências. Então, eu, como empresa, eu gostaria sempre de começar por onde estão as minhas competências, porque é onde eu vou conseguir agilizar e fazer as iniciativas vigorarem mais rápido, né? Depois que eu estabeleço esses pilares, esses propósitos, aí sim eu tento, dentro desse âmbito de competências, motivar as pessoas o máximo que eu puder, porque a gente fala de ESG, mas a gente brinca, a Daniela também, tem um P aí, um people, né? Está embutido, e que se você não põe o people, esquece o resto das letrinhas, porque não vai dar certo, elas não andam sozinhas. E os gaps que você tiver ao longo do processo, você perceber que não sabe, aí é busca de conhecimento. Aí você busca essa inteligência. Então, ok, obrigado, Washington. E, Daniela, você concorda, discorda? Qual é a sua percepção, Daniela? Eu concordo que a gente tem que partir desse propósito. O propósito é importantíssimo, é a razão de ser, e isso tem que estar muito disseminado, né, toda a empresa, porque os desafios eles são enormes. Você trabalhar todas as externalidades que as organizações causaram ao longo de desde a Revolução Industrial até hoje, e regenerar todo o nosso planeta em pouco tempo, é um desafio gigante. Então, tendo esse propósito definido, ok, nós vamos transformar o nosso negócio com as pessoas, nós queremos perpetuar o nosso negócio, agora vamos olhar o que a gente tem que fazer. Então, isso tem todo um processo a ser feito, né? Eu preciso de todas as pessoas engajadas, eu preciso olhar os impactos que a minha organização causa na sociedade, no meio ambiente, nas pessoas, na comunidade, e não é só um olhar interno, eu preciso de todos os ditos stakeholders, né? Todas as partes relacionadas vão me ajudar nesse olhar, mas também não dá para me dedicar a tudo ao mesmo tempo. Eu preciso priorizar o que eu vou trabalhar primeiro, e eu vou trabalhar metas de curto, médio e longo prazo. Só que se eu fizer esse plano, vai ficar muito claro, né, desde a estratégia da auto-administração da empresa, puxa vida, eu tenho isso aqui, né? Esses são os meus impactos, e eu tenho o que o Washington chamou de gap, né? Eu tenho esses gaps para trabalhar. O que eu preciso priorizar? Então, eu preciso diminuir as emissões, eu preciso economizar energia, eu preciso parar de usar água aqui da fonte aqui do lado. Enfim, tem várias questões ambientais, sociais, de governança, e fazer essa transição de uma forma organizada. Então, eu acho que precisa de tudo que o Washington falou e mais essas questões que eu de uma forma mais simplificada, tentei falar aqui. Ok. Obrigado. Agora, vamos começar, então, a mergulhar um pouco mais no tema, ok? Mas antes da gente passar para a segunda pesquisa, eu convido aos participantes a colocarem suas questões no Q&A. Nós já temos duas, mas todas as questões serão bem-vindas e elas vão enriquecer todo esse programa que nós temos. William, você pode colocar a segunda pesquisa, por favor? Então, vamos lá. Segunda pesquisa. Como são analisadas as iniciativas ESG na sua empresa? Quais são as alternativas que nós temos? Não temos iniciativas ESG, são analisadas superficialmente, temos iniciativas ESG, mas nunca soube de alguma análise.
são analisadas e relatadas anualmente por meio do relatório de sustentabilidade. Aqui já começa a ter uma ligação em algo, em greenwash e tudo isso. Ok? Vamos lá, William. Legal. Tem mais 10 segundinhos para terminar a pesquisa. O pessoal está respondendo bastante aqui. Uhum. Legal. Estamos encerrando a pesquisa agora. Paluelo, eu vou publicar o resultado. Tá ok, por favor. Então, vamos lá. Então, recordando a questão, né? Como são analisadas as iniciativas ESG na sua empresa? Então, a primeira pergunta, a primeira resposta ou alternativa, não temos iniciativas ESG. Corresponde aí a 33% das respostas. São analisadas superficialmente, 25%. Temos iniciativas ESG, mas nunca soube de alguma análise, 17%. E a última alternativa são analisadas e relatadas anualmente por meio do relatório, 25%. Ok? Daniela, qual é a sua análise dessa pesquisa, desse resultado? Nós estamos com uma plateia bastante eclética, né? Uhum. Então, eu acho que, obviamente, eu não sei se você quer fazer a próxima pergunta ou você quer só que a gente analise as respostas dela. Não, então, ok. Então, talvez seja uma boa ideia, assim, junto a essa pesquisa, em complemento, os benefícios de analisar a iniciativa ESG com profundidade, Daniela. Como nós começamos a responder na questão anterior, na medida que você conhece os seus impactos, você vai chegar numa coisa que se chama materialidade, né? Você vai entender quais são os temas mais importantes, né, que a sua empresa precisa se dedicar. Uhum. E aí você consegue estabelecer uma estratégia, né, consegue, por meio desse propósito e dessa cultura, né, que o Washington falou, transmitir para as pessoas também que a sustentabilidade, o ESG, não é algo separado, não é uma caixinha, né, que você pode também delegar, deixa aquele departamento ali, ele cuida da sustentabilidade. Não é assim, né? A sustentabilidade é tudo que a empresa faz, é desde que o produto nasce até o fim da cadeia, né? Às vezes tem casos que eu vou conversar com alguém de uma empresa que a gente está ajudando a fazer o relatório, e alguém assim, sei lá, da área financeira, ou da área de gente, aí eu pergunto, me conta um pouquinho como foram as suas conquistas e desafios desse ano. Aí a pessoa fica pensando, mas em relação à sustentabilidade, deixa eu pensar. Eu falei, não é em relação à sustentabilidade, eu quero saber tudo o que aconteceu, todas as inovações que você implementou, tudo que você fez em relação às pessoas. Ah, é isso? Ah, então foi isso. Eu falei, então, isso é sustentabilidade. Né? Então, é muito interessante quando cai a ficha da pessoa e ela entende o que é sustentabilidade. Então, precisa ter muito forte o propósito e precisa ter... a equipe precisa estar muito engajada para que a gente consiga chegar nesses impactos, definir essa materialidade, conseguir definir uma estratégia e um caminho de médio e longo prazo. Então, é algo que tem que estar no dia a dia, tem que estar no seu DNA. Exato. Tem que estar bem impregnado, né? Em cada uma das pessoas. E o Washington? Desculpa, Daniela, você terminou? Não, fica à vontade. Ok. E o Washington, qual é a... Não, eu concordo plenamente com a Dani, ou seja, você precisa estabelecer os medidores. Esses medidores, sejam KPIs ou dashboards, eles têm, acho que, duas principais finalidades. Por que você tem que analisar as iniciativas e poder medi-las? Primeiro, porque ajuda no processo de comunicação interna, ou seja, o engajamento das pessoas, né, em relação às pequenas vitórias. Então, a gente tem que comemorar
pequenas vitórias. Senão a gente fica só olhando lá para o final da batalha. Nem vou falar guerra, porque não é o momento ideal de batalhas e guerra. Certo. Mas vamos dizer que o ideal é que você consiga comemorar o que você já alcança. Pequenas vitórias e engajar as pessoas. Segundo, ou seja, isso te dá uma medida da tua velocidade, engajamento pessoal e o quanto você ainda tem a vencer, quer seja de mudança de processo, mudança de mentalidade, capex, que seja o teu processo interno. Agora, o maior benefício, eu acho que ele é um pouco difícil de mensurar. Ele vem no longo prazo. Empresas que têm uma clareza de iniciativa de ESG, elas jogam um valor agregado em cima da marca, do que a gente chama de prestígio de marca, que não aparece no primeiro momento em nenhum DRE, mas que se substancia lá na frente como uma força, um diferencial competitivo muito grande. Eu acredito que a iniciativa, mesmo medida hoje, o melhor resultado dela aparece lá no futuro. Acho que é isso. Já que nós estamos falando de pessoas, existe aqui uma questão feita pela Nicole Ivanov, que eu gostaria que você, Daniela, e você, Washington, respondesse. A questão é: qual a importância das pessoas na iniciativa ESG? É vital, né? Sem as pessoas, nós não fazemos nada. As pessoas precisam realmente estar imbuídas desse propósito e cada uma precisa entender o seu papel também. E uma coisa muito interessante que tem acontecido, um movimento muito importante, é que as fronteiras, né, da organização, elas se estenderam muito agora com as questões de direitos humanos, né? Então, cada pessoa da empresa tem que se preocupar não só com o seu papel, né, mas com toda a influência dela, por exemplo, com os fornecedores, com os clientes. Às vezes, a empresa, de forma não intencional, né, pode estar causando algum problema que impacta em pessoas, né? Porque hoje as empresas, elas não têm só funcionários carteira assinada, né? Tem trabalhadores, prestadores de serviços circulando dentro da sua organização, tem fornecedores que estão circulando por aí com as suas mercadorias, distribuidores, e tudo isso precisa ser olhado, né, com esse olhar desses cuidados, né, ambientais, sociais e de governança, para que a gente possa pensar em todos esses impactos e todos esses cuidados de reputação da empresa e tudo. Então, a gente depende muito desse comprometimento das pessoas para que essa orquestra toda funcione de uma forma afinada. Uhum. Washington, e você, qual é? Eu acho que a Dani colocou super bem, ou seja, muito pouco para agregar. Eu acho que pessoas são agentes e beneficiários nesse processo. Elas executam, elas plantam, elas colhem. Vamos mais para uma ideia do agronegócio, né? Você planta dentro da empresa e você colhe na comunidade quando você volta. Ou seja, pelo orgulho que você tem de trabalhar numa empresa que é responsável, você poder sair com a camiseta e o crachá pendurado, não tem coisa pior, né? Graças a Deus nunca vivi isso, mas não tem, acho, coisa pior do que você ter que esconder a camiseta do logo e o crachá da empresa, que você tem vergonha de sair e falar que você trabalha naquele lugar. Nós tivemos muitos desastres aí, eu sei que empresas, a gente sabe, empresas que tiveram o nome abalado por conta disso. Agora, nós sabemos que o líder, o acionista é gente, o líder é gente e o funcionário é gente, ou seja, nada se produz do lado de fora se dentro da empresa todos não tiverem extremamente engajados, e aí volta a ideia do propósito. Por quê? Todo mundo tem que entender por que estamos fazendo aquilo e para onde vamos.
que aí você tem as pessoas motivadas e executando o melhor possível. É isso. Obrigado, Washington. William, vamos para a terceira pesquisa, por favor. Terceira pesquisa é: existe alguma área responsável pelos controles das iniciativas ESG? Então, nós temos as quatro alternativas. Não temos iniciativas desse tipo. Existem responsáveis, mas não atuam de forma assertiva. Temos responsáveis, são atuantes, mas não compartilham resultados. Temos um comitê ESG responsável pela estratégia ESG. Ok, William? Legal, pessoal, tá rápido. Já vamos mostrar os resultados. Ok. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Existe alguma área responsável pelos controles das iniciativas ESG? A primeira alternativa é: não temos iniciativas desse tipo, 64%. Existem responsáveis, mas não atuam de forma assertiva, 18%. Temos responsáveis, são atuantes, mas não compartilham, 0%. Temos um comitê ESG responsável pela estratégia ESG, que corresponde a 18%. Aqui é um ponto preocupante esse tipo de resultado, não, Washington? Você bem colocou. Eu estava aqui fazendo algumas continhas em relação a esse resultado da pesquisa 3 e da 2. Na 2, nós tínhamos mais da metade sem nenhum tipo de análise em relação ao ESG. E agora nós temos com mais também da metade com não temos e também não temos assim uma boa organização ou condução do processo. Então, o que eu vejo como importante para que isso seja transformado, vamos pensar como a gente muda, né? Primeiro você tem que ter uma área ou uma pessoa, tá? Seja a área ou seja a pessoa, engajado, o líder engajado no processo, né? Segundo, ele engajado e trazendo gente para o barco, né? Para poder entender o princípio que você tá querendo alcançar. Essa questão de ter pessoas ou comitês, lógico, depende muito do tamanho da empresa. Voltamos lá na tua vocação, teu DNA e o teu tamanho, né? Empresas mais bem organizadas conseguem criar comitês. Os comitês não são necessariamente só de sustentabilidade, eles deveriam incorporar, como a Dani já colocou, como isso tem que estar na estratégia da empresa, todos deveriam estar envolvidos. Então, não poderia ser uma coisa assim muito sectária, como se fosse uma área da empresa, um quartinho lá que fala de sustentabilidade e gestão de recursos, gestão de riscos. Eu acredito que você tem que engajar. Se você não tem uma área específica, engaja o líder, todos os líderes de áreas, para você poder ter, de fato, um controle e uma avaliação adequada das iniciativas. E o Washington, em complemento ao que você acabou de expor, qual a importância de ter um comitê, área ou um responsável pelo controle e avaliação dos riscos e iniciativas? Ao término da tua resposta, eu passo para a Daniela, tá ok, Daniela? É de suma importância. Eu acho que se nós somos uma empresa pequena, utilizamos 3, 4, 5 pessoas que sejam engajadas e todas as áreas envolvidas. Se somos grandes, fazemos algo proporcional, mas deixar o processo não flutuando dentro da governança, dentro da alta gestão, é sempre algo que produz resultado diminuto. E a coisa não vai tendo aquilo que eu falei das pequenas vitórias, o time vai perdendo o tônus, né, o vigor, a coisa vai ficando perdida dentro da história, quando você foi ver, você não alcançou nada do que você estava pretendendo. É isso. Daniela? Bacana. Eu vou analisar essa pergunta por 2 aspectos, né? Eu me lembrei aqui de uma referência, né? Que eu tenho algumas fontes de inspiração
que me inspiraram aqui nesse início da sustentabilidade, que uma delas é a Sônia Consiglio Favaretto, né? Ela publicou recentemente o livro Vivi para Ver, e sempre que eu a ouço falar, ela fala assim, eu prefiro olhar a questão pelo copo meio cheio, meio vazio. Então, o resultado dessa pergunta deu dois resultados de comitê ESG. Então, eu fico até curiosa para saber quais são dos nossos participantes aqui que tem comitê ESG, o que é maravilhoso, tá? Porque o que acontece? Se a gente delega a questão da sustentabilidade para uma pessoa na empresa, né? E aí eu concordo com o Washington que se você envolve todos os líderes, a sua chance da iniciativa morrer é muito menor, mas às vezes a empresa delega para uma pessoa, né? E essa pessoa vai embora, acaba tudo, né? Então, por isso a importância da governança. A governança tem que deixar tudo muito estabelecido. O compromisso da auto-administração de que aquilo veio para ficar, de que aquilo é parte da estratégia, é parte do propósito da empresa. Por isso que o Comitê ESG tem sido uma recomendação para as empresas abertas, que têm conselho de administração estabelecido. O Comitê ESG ele faz a ponte entre a estratégia estabelecida pelo conselho de administração e a gestão da empresa, e leva também as demandas da gestão para o conselho, né? Então, o Comitê ESG é uma estrutura muito importante, pode ter um conselheiro independente que faça parte, que ele vai trazer também os expertises de fora, né? E para ajudar a empresa a fazer cumprir todos esses desafios, né? Que não são pequenos. Então, analisando nesse sentido, eu acho interessante até depois a gente ver quem são essas duas empresas que têm comitê ESG, e a questão da governança. Tem uma governança muito bem estabelecida de quem é que vai cuidar, como que são delegadas essas funções, desde a estratégia ESG até descendo até a gestão. Independente do tamanho da empresa, se ela não tem conselho, aí a gente tem que partir para esse outro modelo que o Washington falou, vamos treinar todas as lideranças, incutir neles essa questão para que fique independente de uma pessoa, né, para que faça parte mesmo, como você falou, Paluelo, do DNA, né? Exato. Ok. E agora, então, veja, nós falamos até agora da estrutura, da organização, de como conduzir. Daniela, qual é a importância da avaliação da cadeia de valor do produto ou do serviço da empresa? Então, nós saímos da organização e agora a gente está indo para o produto, o processo. Qual é a importância da avaliação? Bom, nós falamos isso um pouquinho no começo, né? Porque a cadeia de valor ela é muito importante para analisar todos os impactos que a empresa causa na sociedade, no meio ambiente, nas pessoas, e também ela é afetada, né? Porque, vamos dizer, eu tenho uma rede de hotéis, vamos dizer que eu sou uma empresa da área do turismo, tenho uma rede de hotéis em cidades costeiras. Com certeza eu tenho que analisar o risco climático dos meus hotéis serem inundados daqui a 100 anos, né? Então, assim, tem uma série de... E também o que eu fiz para colaborar com esse risco, né? Então, a cadeia de valor serve para a gente analisar, e aí o termo greenwashing, aí já talvez entrando no nosso segundo metade do nosso evento, ele vem justamente, curiosamente, aí até trouxe esse exemplo por acaso, vem dos hotéis quererem passar essa impressão de cuidarem do planeta. Você chega no hotel, né, e tem lá a plaquinha, pendure sua toalha para reaproveitar, né, para que a gente não troque a sua toalha, e assim a gente está cuidando do planeta. Daí veio o termo greenwashing, né?
mas, enfim, só querendo dar esse exemplo, que a gente tem que olhar a cadeia de valor para analisar os impactos, né, para trazer realmente para dentro todas as externalidades que a empresa está impactando, né, e chegar na materialidade, medir os gaps dela e estabelecer as metas de curto, médio e longo prazo para que ela possa fazer essa transição, né? E garantir o quê? A perpetuidade da empresa. Obrigado, Daniela. E o Washington, no seu ramo de atividade, que é o agronegócio, essa avaliação da cadeia de valores, qual é a importância disso? Bom, então, em toda empresa vai ser importante você fragmentar o teu processo em pedaços e poder avaliar os impactos, recursos consumidos, subprodutos, rejeitos, emissão de carbono, tudo isso faz parte de um processo amplo de avaliação naqueles KPIs, dashboards que a gente falou. No ramo do agronegócio, isso é fundamental porque o agro é uma indústria a céu aberto, ela tem no clima, nos recursos naturais, o seu fundamento de existência, ou seja, não há como mitigar todos os impactos que o planeta sofre e você se isentar dessa situação. O teu mau manejo, vamos pensar que se você tem um mau manejo agrícola, você paga rapidamente, né? Porque você tem uma deteriorização de todos os recursos que estão em torno de você, mas no longo prazo, tudo que acontece no ecossistema e naquele micro-região em que você está inserido é completamente alterado em função de todos que ali vivem. Então, no agronegócio, por exemplo, no caso, uma das empresas que eu sou conselheiro, nós estamos agora avançando, depois de quase 20 anos de experiência em certificações, estamos avançando mais agora no MSD, com 17 propostas, escolhendo as primeiras 6 que nós vamos trabalhar, emissão, utilização de água, você vai em toda a cadeia de processo. Imagina um processo que leva 1 ano na área agrícola, você tem que medir todos os pedacinhos para você poder entender qual foi teu impacto e que tipo de solução você é capaz de implantar. Então, a avaliação do ciclo produtivo é fundamental em qualquer uma das empresas para você saber onde é que está teu gap e onde é que você já tem coisas a entregar. Okay. Obrigado, Washington. William, vamos para a 4ª pesquisa, por favor. Então, vamos. A pesquisa é a seguinte: sua empresa tem planejamento estratégico? As alternativas: não tem, mas é informal, tem e é estruturado, tem planejamento estratégico que incorpora o ESG. Vamos lá? Vamos dar mais uns 10 segundinhos aqui. Tem bastante gente que já respondeu. Perfeito, Paluelo. Estamos encerrando a pesquisa. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, sua empresa tem planejamento estratégico? A primeira alternativa, não tem, 9%. Tem, mas é informal, 45%. Tem, é estruturado, 27%. Tem planejamento estratégico, que incorpora o ESG, 18%. Aqui mais um sinal de alerta, mais uma oportunidade de progresso que todas as empresas têm. Eu vou pedir, então, para o Washington, ok, fazer um rápido comentário desse resultado e também uma rápida resposta sobre o seguinte questionamento. As iniciativas ESG devem estar alinhadas com as metas estratégicas da empresa? Washington, contigo. Resposta curta e grossa. Se não estiver, não existe, não existe, né? Eu não vejo a menor condição de fazer algo concreto que não caia naquilo que já falou lá do greenwashing, algo concreto que não esteja
dentro do planejamento estratégico, dentro do propósito da empresa, dentro do planejamento. Então, fora desse escopo de inclusão, o resultado sempre vai ser limitado. Nós poderíamos produzir muito mais resultados se isso estivesse dentro do planejamento da empresa. E tem que estar. Pronto. Rapidinho. Obrigado. É para que a gente possa cumprir o horário. Obrigado, Washington. Daniela, qual é a sua... Concordo 1000%, e observei também na resposta da pesquisa que exatamente 2 respostas que têm planejamento estratégico, né, integrado com o ESG, provavelmente são as 2 empresas que têm comitê ESG, que responderam anteriormente. Se você não integra, né, a estratégia ESG, você não vai saber para onde você vai, quais vão ser as metas que você vai incorporar, você não vai ter uma bússola, uma direção, né? Então, é vital integrar a estratégia, e tem que ser estratégia, de novo, não é aquela coisa separada, né? Sustentabilidade é uma coisa, estratégia da empresa é outra. Então, é a estratégia da empresa, não é estratégia ESG, estratégia dos resultados financeiros, né? Hoje as empresas estão até atrelando remuneração de executivo, remuneração variável, com as metas de longo prazo das empresas, né? Para conseguir ainda mais um comprometimento de todos. Agora vamos para algo que a Daniela, ao longo das conversas, né, ela falou que é apaixonante ver casos de greenwashing, eu compartilho com ela, e eu também vejo como identificar que greenwashing serve também como um passo adiante, é aproveitar as experiências já passadas por outras entidades, por outras pessoas, e como nós vamos absorver e evitar de cair nessa armadilha ou desse erro. Então, eu vou começar contigo, Daniela, e a questão é o seguinte: o que é um greenwash intencional e um greenwash não intencional? Não é que não é que é apaixonante, é aterrorizante, falou ele. A gente fica tão obcecado de tão aterrorizante que são as histórias, né? Que a gente fica obcecado em entender mais a raiz, o que fez aquela empresa ir por aquela direção, né? De tentar enganar as pessoas ou fraudar o sistema. Enfim, é por isso que é apaixonante nesse sentido, né? Mas é aterrorizante por outro lado, né? Bom, existem, acho que talvez, casos muito mais intencionais do que não intencionais, nesse caso do greenwashing, né? Talvez a diferença do não intencional seja quando a empresa não está esperando, foi algum fornecedor, alguém que ela não tem ainda controle total sobre a cadeia de valor, e aconteceu algo que afetou a reputação da empresa, e ela não estava esperando, então é não intencional. Mas a definição propriamente dita de greenwashing é algo intencional, é algo que foi feito mesmo com a intenção de enganar, né? Com a intenção de fraudar, com a intenção de mostrar algo que não condiz com a realidade. E você teria algum exemplo para nos passar? Algo, não necessariamente dizer a empresa, mas alguma coisa, de forma que as pessoas que estão participando possam ter mais claro, né? Então, tem um caso que, ao estudar aqui para o nosso evento, eu me lembrei, porque eu tinha lido e estudado, e que dá para as pessoas acessarem facilmente, se aprofundar, porque é algo que interessa a maioria das pessoas. Eu não sei se vocês se lembram, teve um caso da Volkswagen, que foi amplamente conhecido, né, pela mídia toda,
Eles acabaram pagando mais de 25 bilhões em multas. Esse caso foi encerrado. Dieselgate, né? Foi encerrado em 2018, né? Mas é um dos episódios do Dirt Money, chama Emissões Mortais. Quem quiser assistir no Netflix. E é muito interessante porque foi um caso clássico de greenwashing, porque os altos executivos da empresa estavam envolvidos, comprovadamente, alguns deles foram presos, e eles tentaram, até o último momento, enganar até os cientistas que fizeram as medições, né, porque eles vendiam um carro que prometia ser a diesel e limpo nos Estados Unidos, né? Começou a polêmica. E lá eles conseguiram fazer as medições na rua que não condizia com as medições em laboratório, justamente porque eles colocaram um dispositivo que não, na verdade, não limpava o diesel. Ele poluía 40% a mais do que os limites permitidos. Enfim, depois isso gerou toda uma investigação, até na Europa, com fabricantes da Mercedes, da Audi, que também tiveram carros desses mesmos modelos. Esse foi só um case, né? Case da Volkswagen, por exemplo, né? Tem um documentário também super interessante, que aí tem uma infinidade de casos, que chama The Corporation, que está no YouTube, que quem não assistiu ainda eu recomendo. E aí tem um caso ao contrário, né? Tem o dono da fábrica de carpetes Interface americana, nos anos 90, perguntaram para ele, preciso que você faça uma palestra sobre sustentabilidade aqui na empresa. Ele falou, mas, meu Deus, o que é sustentabilidade? E aí ele foi ler um livro chamado A Ecologia do Comércio, do Paul Rock, e ele falou, puxa vida, eu estou roubando da natureza. Um dia isso vai ser crime e eu vou ser preso. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele estabeleceu a meta de ser zero carbono e de implantar a economia circular até 2020. E ele cumpriu em 2019. Então, esse é um case real, né? Até no documentário tem esse exemplo positivo, mas tem inúmeros exemplos negativos que as pessoas podem assistir, são vários episódios também, é um documentário independente, por isso que está no YouTube. Aí você tem as petroleiras, né? Tem um case da BP, que ela colocou placas solares em alguns postos de gasolina, dizendo que aquilo estava trabalhando pela sustentabilidade, mas, como sempre, ou uma ONG ou uma instituição de ativistas, né, questiona na justiça, inclusive, e tem algo muito atual agora que chama litigância climática, né, que tanto pessoas físicas que se sentem lesadas, quanto ONGs estão processando empresas por questões de climáticas ou greenwashing. E aí eles falam que 96% dos gastos deles ainda são com petróleo e gás, quer dizer, não tem como eles falarem que são sustentáveis, né? Aí tem o caso vou falar só mais um, aí eu passo a palavra para o Washington. O caso, por exemplo, daquelas fabricantes de água, né, que são caríssimas, a gente viaja às vezes para o exterior, né, viajava antes da pandemia, Spring, Evian, que tem um rótulo da natureza. Então, isso é muito sutil. Tem algumas coisas do greenwashing que ela é muito sutil. Você tem um rótulo da natureza, mas você está numa embalagem de vidro, de plástico, né, que vai poluir o oceano, uma embalagem que não é retornável. Então, teoricamente, essa empresa não poderia tentar enganar o consumidor, né? E assim vai, tem inúmeros casos que a gente pode colocar aqui de marcas de roupas, enfim.
Ok. Mas, se der tempo, a gente fala de outros. Ok, obrigado, Daniela. E o Washington, alguns exemplos rápidos na sua área? Rapidinho, só contextualizar uma coisa. A Dani já deu bastante exemplo, depois eu posso mencionar um só. Mas eu acho que, para reforçar só uma ideia que eu acho que vale, crime é uma coisa, greenwashing é outra, né? Então, você cavar um buraco para enterrar embalagens de defensivos e depois tapar, isso não é greenwashing, isso é um crime. Tá? Isso não é. Eu acho que o greenwashing está naquela zona da maquiagem. É aquilo que parece certo, tem todo jeito de estar certo, mas não está. E quem o faz, como disse a Dani, se for de dentro da empresa, eu tenho dificuldade de acreditar que a pessoa não sabe o que está fazendo. Tá? Mas ela se vale exatamente dessa camuflagem, como aquele efeito do mágico que joga luz numa mão para que a mágica aconteça na outra. Então, o greenwash é um foco, né? Uma luz num ponto para que você também não perceba o resto que não está sendo produzido. Então, acho que qualquer gestor responsável sabe se, diante daquelas iniciativas que ele está comunicando para o mercado, se aquilo lá é verdadeiro ou é simplesmente uma camuflagem. Na área agrícola, temos vários problemas e temos também muita gente fazendo coisa certa, mas é fácil você encontrar empresas que fazem iniciativas pequenas e colocam o foco do marketing promovendo iniciativas muito pequenas, não responde o que está acontecendo com 95% do plantel. Isso você vai encontrar na área de proteínas, você vai encontrar na área de reflorestamento, você encontra daquele do mais simples, que você copia um folder do teu concorrente e põe ali um texto quase que parecendo igual, mas no fundo você não tem tudo aquilo, então você escolhe os verbos, ou seja, se camufla as suas ações. Então, o greenwashing é talvez um dos piores lados do gestor, né? Ele atrapalha, ele desinforma, ele camufla e torna as ações inócuas no final do tempo, que cada vez que você descobre, como disse a Anne, cada vez que você descobre uma dessa, você joga uma luz sobre o setor inteiro. Então, quando você teve um problema da Volkswagen, não foi só a Volkswagen, todo o setor automobilístico ficou sob uma certa júdice. Eu acho que esse é o grande prejuízo que você tem quando você tem esses tipos de ações. É isso. E eu queria só, se puder, fazer só um comentário rápido, como que nós aqui, o pessoal da plateia, pode rapidamente, por exemplo, pegar um relatório de sustentabilidade de uma empresa que é pública, né? A maioria dos relatórios estão nos sites das empresas. Se você pega um relatório que tem lá os selinhos dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, colocados no relatório, fica lindo, né? Aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas se ele não está integrado verdadeiramente na materialidade da empresa, e são 169 metas que decorrem dos ODS, ele não está verdadeiramente impregnado na empresa, né? Ela só está mostrando, nós aderimos aos 17 ODS, que legal. Não quer dizer muita coisa, né? Então, isso é uma espécie de maquiagem também. Então, é uma forma simples das pessoas verem, viu lá um segundo ODS, deixa eu ver aqui se eles pegaram as metas e realmente integraram direitinho aqui nas metas de médio e longo prazo da empresa. Então, assim, a gente tem até um curso que a gente dá que ensina exatamente a fazer isso. Ok. Nós temos algumas questões, mas por uma questão de tempo nós não vamos podê-las responder agora, ok? Então, eu peço, elas serão respondidas e serão disponibilizadas no site do Hub da Gestão. E aí eu peço para que a Daniela e o Washington façam as suas considerações finais, as suas mensagens finais. Daniela, por favor, você pode começar.
Bom, obrigada pelo convite novamente. Foi uma honra debater aqui com você, Paluelo, Washington. Queria agradecer também a presença de todos. E vai ser sempre... Estamos aqui às ordens para futuros debates também. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, Daniela, eu agradeço a sua participação. Washington? Eu estender a todos o agradecimento pelo convite e estamos abertos a responder as questões que foram enviadas, e é sempre um tema muito interessante, entusiasmante, ou aterrorizante, como disse a Daniela. Exato. Essa palavra ficou marcada para mim, aterrorizante. Ok. Obrigado. Então, eu aqui agradeço mais uma vez a vocês. Então, o Ruby da Gestão agradece a todos que assistiram à live, a você, Daniela, e o Washington, e aos membros da... Acho que caiu. Alô? Alô? Voltou. Então, agradeço a todos, e inclusive aos membros, né, da gestão, que nos deram todo o suporte técnico para fazer isso. E aos participantes eu peço que respondam a pesquisa de satisfação que vai ser apresentada agora, tem um QR Code que vai apresentar. Mais uma vez, muito obrigado a todos e boa noite. Sim? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, Daniela. Um abraço para você.